Bem, acho que agora nós estamos no ar. Eu queria pedir desculpa a cada um que está nos assistindo, a cada empresa que aqui está, pelo atraso que a gente teve por problemas técnicos. A gente está começando o nosso Conexão Empresarial de setembro, nessa tarde e noite de segunda-feira, 20 de setembro, tendo o privilégio de receber o caríssimo Carlos Melles, presidente do Sebrae Brasil. Mas antes de tudo, eu gostaria de, obviamente, agradecer a cada uma das empresas apoiadoras desta live, a Anglo América, a Drogaria Araújo, ao Sistema Fecomércio Minas Gerais, a Líder Aviação, ao Mercantil do Brasil, ao St. Andrews Gramado e a Uzi Minas. Hoje, especificamente, a gente tem uma missão aí para lá de importante, mas antes de falar dessa missão, eu vou agradecer ao nosso principal palestrante de hoje, que é o Carlos Melles, presidente do Sebrae Nacional. Carlos Melles é mineiro, engenheiro agrônomo, pesquisador e dirigente cooperativista, tendo sido deputado federal por 6 legislaturas consecutivas. Carrega em sua trajetória um histórico de luta pelas causas voltadas ao agronegócio, ao cooperativismo e às micro e pequenas empresas. Na Câmara dos Deputados, presidiu a Comissão Especial de Microempresa, que aprovou a Lei Geral da Microempresa e Pequena Empresa em 2006. Foi o relator do projeto do MEI, o Microempreendedor Individual, e da Empresa Simples de Crédito em 2018. No governo federal, foi ministro do Turismo em 2000 e no governo de Minas foi secretário de Transportes e Obras Públicas em 2011. Para ajudar, para colaborar nessa nossa live desta noite, a gente ainda vai ter a presença de alguns ilustres companheiros, como Roberto Simões, presidente da FAENG e presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, o Vander Costa, que é presidente da CNT, a Confederação Nacional do Transporte, o José Maria Facundes, que é vice-presidente da Fecomércio Minas Gerais, e o Marcelo Souza e Silva, que é presidente da CDL BH. Nós vamos ter aí uma reunião para lá de produtiva. A gente tem aí representantes de várias cadeias da atividade produtiva de maneira geral. Esse nosso Conexão vai nos levar, talvez, a uma das partes mais importantes que a gente tenha no Brasil, que são as micro e pequenas empresas. Uma parcela significativa não só da economia, como da geração de empregos, e a geração de expectativas vem exatamente dessas micro e pequenas empresas, que estão sempre produzindo, sempre buscando alternativas de se desenvolver no mercado, de se destacar no mercado. E, meu caro Carlos, o que a gente vê de apoio do Sebrae a essas iniciativas que começam pequenas, que têm pequenas sementes plantadas e se transformam em empresas de referência nos seus setores, não são uma nem duas, são várias. E o Sebrae tem feito isso ao longo da sua história. Eu não tenho a menor dúvida que nesse momento de pandemia, nesse momento de muitos enfrentamentos sociais, de reinvenção, de tecnologia, de comportamento no consumo, o Sebrae tem sido um alento, tem sido uma força única para esse setor no Brasil. Então, queria te agradecer por estar compartilhando aqui desse momento conosco e agradecer aos nossos companheiros da noite também por estarem aqui nos ajudando a construir essa conversa. Em nome do Paulo César, eu agradeço a cada um que está aqui e peço, meu caro Carlos Melles, para dentro dessa realidade que a gente está atravessando, de tantas dificuldades e enfrentamentos por conta de algo que a gente não esperava, que era esse vírus que desde março de 2020 vem modificando o sistema como um todo. Os deliveries chegaram, as novas formas de consumo estão aí, e obviamente a gente queria entender e escutar do Sebrae qual é a visão que a gente pode ter daqui para frente. Passados todos esses meses aí, desde março de 2020, qual que é o cenário atual que a gente está hoje em setembro de 2021, tendo uma expectativa de uma economia crescer, mas ainda com seus obstáculos,
um 2022 que a gente espera que seja um ano também de muitas boas transformações, independente das questões políticas ou não. Eu queria que você começasse nesse nosso Conexão Empresarial falando um pouco sobre a sua visão do que passou recente e de como que a gente pode esperar esse 2020 e 2021 e o 2022 que está aí na porta. Seja muito bem-vindo ao Conexão Empresarial e, novamente, obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado pelas palavras iniciais. Meu caro Gustavo César de Oliveira, eu já lhe deixo um abraço e um agradecimento especial em nome do Sebrae, em meu nome, a você e ao seu pai, Paulo César de Oliveira, que tem contribuído tanto ao longo de tantos e tantos anos para a comunicação de Minas e do Brasil, levar as notícias no tempo, na hora e na medida correta. Muito obrigado. Eu não me sinto a peça mais importante nesse programa, porque os que estão conosco aqui são tão ou mais importantes, Gustavo. O doutor Roberto Guzmão, o doutor Roberto Simões, ele é antes de mais nada, um amigo querido de muitos e muitos anos. É um engenheiro agrônomo, um homem talvez dos mais talentosos, experientes e versados na política agrícola. Fez seu formado e com economia na mais graduada das escolas em economia rural, que é lá em Viçosa. E eu brincava agora com ele que nós todos estamos homenageados. Eu estou aqui em São Paulo participando de uma homenagem ao Alisson Paulinelli, que ele sendo homenageado, nós todos, os mineiros, nos sentimos homenageados. E aqui o Josué, junto com a gente, filho do saudoso Alencar, a homenagem foi na Fiesp. O Eduardo Azeredo vindo aqui, que o Alisson foi secretário de Agricultura dele. Mas eu estou aí, aproveitando o Paulo César presente agora no quadro, o meu abraço, os meus cumprimentos. O nosso Zé Maria, a nossa FEComércio, e eu estava falando do Roberto passou por todos os sistemas S e foi presidente, inclusive, do Conselho do Sebrae Nacional. O sistema S, que o nosso Wander está aqui, a Confederação Nacional do Transportes, o Zé Maria na Confederação Nacional de Comércios, o Marcelo no nosso CDL, que é tão importante, o nosso grupo do comércio de diretores lojistas. A gente vive um misto do sistema S, do comércio, da indústria, do serviço, da própria CNA, e o Sebrae tem a riqueza de coordenar ou de conviver ou de ser a esteira nesse processo todo. Na CNA pelo agronegócio, na CNC pelo comércio, que é mais de 65% do nosso time do S é comércio, no transportes, pela importância que tem da Confederação Nacional de Transportes, no setor de indústria, da mesma forma. Então, o Sistema S, nascido lá em 1945, né, muito no final da Primeira Guerra, no acordo norte-americano, trazendo a COSIPA para ser a primeira indústria, para treinar os funcionários. Então, o Senai veio nessa época, mais de 70 anos, e o Sebrae agora fazendo 50 anos. E esse time que estão aqui convivem nesse setor, tem uma experiência muito grande e sabe da importância do tema que nós estamos falando aqui. Eu também, Gustavo, estou vendo aqui, não vou deixar da mesma forma que se agradeceu a todos, e a gente sabe da importância daqueles que enriquecem e confiam. Estou vendo aí a Drogaria Araújo, a Uzi Minas, todo mundo que ajuda nessa compreensão do apoio à imprensa, para que a gente possa trazer, então, os pontos todos, trazer através dessas reuniões, esse tema tão importante que é a micro e pequena empresa, na pandemia e na pós-pandemia, como é que esse setor está vivendo.
sem não querer me estender nessa conceituação, mas tudo que passa nesse nosso país, mas não é só no Brasil, é no mundo inteiro, quem irriga os canais, os capilares de irrigação, são as micro e pequenas empresas. Elas tangenciam tudo. Você olha para um lado, você vai comer um pão na padaria, é uma micro e pequena empresa. Você olha para a quitanda, é uma micro e pequena empresa. Você olha para um pequeno hotel, é uma micro e pequena empresa. Você olha para um restaurante, é uma micro e pequena empresa. Ou seja, são 400 setores hoje, que estão, ou mais de 400, não só no microempreendedor individual, que é no setor de serviços, como nas micro e pequenas empresas. Então, nessa pandemia, a gente veio para a rua e dizendo, olha, o SEBRAE, o Sistema S, nós estamos todos aqui apostos para apoiar a micro e pequena empresa. Para você ter uma ideia, no choque de março para abril e para maio, 79% parado. 80 e poucos por cento diminuíram as vendas, quase tudo. Ou seja, foi uma quebra brusca no sentido da irrigação, do medo. Ninguém sabia o que iria acontecer. O SEBRAE veio para a rua e falou, estamos ao lado, vamos comprar do pequeno, vamos manter esse time irrigado, porque são 99% que há de empresas nesse Brasil. Continua sempre esse setor a empregar mais de 70%, 75% das carteiras assinadas no Brasil vem da micro e pequena empresa. Seja da agricultura, seja do comércio, seja da indústria, seja do serviço, enfim. O tecido é muito importante para a organização do país. E aí, o que aconteceu? Nós falamos, virem a chave o mais rápido possível para o digital. E fomos em todos os canais, do WhatsApp para Facebook, Instagram. A grande versatilidade do micro e pequeno empresário brasileiro ajudou muito, muito. O que sobreviveu foi muito forte, aliás, todos sobreviveram, felizmente, não é o que sobreviveu. Só não sobreviveu mais de 5%, em torno disso, que realmente não conseguiram passar pela pandemia. Mas a grande maioria, nós estamos hoje na 12ª pesquisa, calibrando todo o andamento e o movimento da micro e pequena empresa, junto com a Getúlio Vargas, junto com as outras instituições. Nós estamos também calibrando todo o que a gente chama hoje de observatório, ou sondagem. Essa sondagem sonda o mês futuro e pesquisamos o mês presente. Ou seja, a pesquisa agora de agosto realmente trouxe algumas coisas. Por exemplo, para a gente começar o bate-papo. Combustível, mercadoria, aluguel, energia mais caro, impactam mais de 90% da micro e pequena empresa. Junto com isso, inflação junto. Mas a verdade é que, depois daquilo que nós cruzamos, fizemos com muito zelo, vendo o nível de vacinação, com o grau de confiança que a vacinação trazia, nós tínhamos um cenário muito claro, uma vez, que aí eu também falo mais para efeito de consideração da economia e do que vivemos, nós fizemos as sondagens todas, quando chegou em junho, julho do ano passado, parecia que tinha parado de piorar. E aí, agosto foi bem, setembro foi bem, outubro foi bem, novembro já começou a dar sinais falando isso de 2020, que as coisas não estavam bem. Dezembro já não correu bem, janeiro veio a segunda forte onda da pandemia. Isso nós não esperávamos. Só que houve também, que a gente precisa reconhecer o trabalho que o governo fez, num primeiro momento, em 2020, o auxílio emergencial foi um grande remédio. Salvou muito, muito. A medida provisória do bem também foi muito positiva. E o PRONAMP, a ajuda financeira, o financiamento do PRONAMP, foi de um figurino muito importante para as micro e pequenas empresas.
Mas isso acabou em dezembro. Ou seja, ficamos à míngua, vamos dizer assim, janeiro, fevereiro, março e abril, com a pandemia voltando numa potencialidade, e isso não foi bem para o setor. O governo retomamos com o auxílio emergencial em março, a medida provisória vem em abril, e em maio o Pronamp. Ou seja, remediou bem. Mas, nesse sentido, o que está valendo hoje, para eu falar um pouco menos e a gente discutir com os companheiros que vivem isso também, o que valeu mesmo foi a vacinação. Nós fizemos uma combinação de fazer o seguinte, ver a vacinação versus retomada da micro e pequena empresa. Quando fizemos isso, nós percebemos que em maio, todos acima de 60 anos estavam vacinados e todo o pessoal da saúde. E aí alguns setores já estavam saindo muito melhor. A agricultura, que não sofreu tanto, continuava bem, o setor de transportes bem. E fomos medindo isso e chegamos a um dado que em agosto, está se confirmando agora em setembro, que todos acima de 40 anos estavam vacinados e que a confiança, a vacinação com a confiança da reabertura, com o parar do abre e fecha, que foi desastroso para alguns setores, a retomada está sendo muito interessante sobre o aspecto econômico. Ela teve melhor, não sei se foram só isso que nós falamos aqui da última pesquisa, repito, combustível, mercadoria, aluguel, energia, inflação, está dando uma certa desconfiançazinha para o mês de outubro e novembro. Mas, de um modo geral, a recuperação tem sido boa e a última pesquisa nossa traz aquilo que a gente queria tanto, a retomada do setor de serviços. Esse mês de agosto para setembro tem uma perspectiva já do nosso turismo recuperar mais de 46%. Ou seja, números bons, positivos, que dão a nós uma boa e certa segurança para a gente acreditar que o pior já passou, que a geração de empregos ainda que lenta, mas ela está subindo. Agora fechamos com 230 mil empregos nesse resultado final agora, e desta forma a gente acredita que a saída é pela micro e pequena empresa, que a retomada é pela micro e pequena empresa, e os companheiros que estão aqui, sabe, o pessoal nosso do transporte, o nosso Wander sabe muito bem, o José Maria também, o Roberto, que já viveu essa experiência toda, e o Marcelo, que está no comércio, sabendo como é que as coisas estão andando. Eu queria parar um pouco aqui para a gente refletir, Gustavo, e se puder responder algumas perguntas e fazer um bate-papo mais democrático nesse processo. Excelente, prezado presidente. Eu queria só te fazer uma pergunta sobre o que o senhor falou aí, e aí a partir daí eu passo a palavra a cada um aqui para que cada um faça o seu entendimento e a sua visão do setor. O Marcelo fale do varejo em Belo Horizonte, o Wander fale da área de transporte, o Roberto do agro e o nosso José Maria fale um pouco sobre essa visão do Estado de Minas Gerais. Mas na hora que o senhor fala sobre esses 5% que ficaram para trás, de 100% da economia que o Sebrae atende, dessas empresas que o Sebrae enxerga nesse 100% aí, foram só os 5% das empresas que não conseguiram avançar pós-pandemia ou a partir da pandemia, é isso? Porque se for, é um número muito bom, né? O número é bom e é verdadeiro, com uma observação que deve ser corretamente feita. No ano de 2000, normalmente, a cada ano, a Receita acusa inadimplência em aproximadamente 10% da micro e pequena empresa e ela retira do sistema do Simples 10% todo ano.
Essa é uma rotina desde 2006, quando a lei geral foi implementada. Mas, por outro lado, entra também 10% de micro e pequena empresa todo ano, ou seja, há um equilíbrio. Este ano da pandemia, o Sebrae entrou e, apoiado por todo o Sistema S, nós pedimos ao TOST, à Receita, que não excluíssem a micro e pequena empresa inadimplente do Simples. Ou seja, por isso nós estamos chegando aí a 7,5 milhões de micro e pequenas empresas, quando que o número normal seria 6,5 milhões, 6,7 milhões. Por isso, Gustavo, não foram tão excluídas e não fecharam tantas, por esse motivo. E agora também, com o MEI, nós estamos com 43% do MEI, o microempreendedor individual, inadimplente. Nós também conseguimos que eles não fossem excluídos do regime do MEI em função da pandemia. Ou seja, nós estamos arrumando meios de fazer com que essa micro e pequena empresa e esse microempreendedor individual tenham um processo de recuperação. Por isso, o Sebrae está com algumas em aliados. Nós estamos botando na praça, mais ou menos, a expectativa que nesse ano, através das cidades empreendedoras e dos prefeitos empreendedores, a gente coloque aí em torno de 4.000 agentes. Agente de desenvolvimento, agente de educação empreendedora e empresarial, agente de inovação, que é uma coisa que o Sebrae tem há muitos anos, que funciona muito bem com os programas do governo federal, e um agente de crédito orientado. O que a gente vai tentar fazer é pôr em prática uma recuperação desses inadimplentes. Dessa forma, nós estamos com o refis na Câmara Federal, e o Senado e a Câmara têm sido muito aliados à micro e pequena empresa, e nós estamos fazendo um outro progresso, um outro programa e um outro projeto que se chama Reempreenda, que é aquele que realmente não tem condição de pagar a sua dívida, que não tem condição de retomar o seu negócio, que ele feche, que ele declare que não tem mais condição, mas que ele tenha a condição de abrir uma nova empresa, que ele possa voltar a empreender. Esse sonho do empreendedorismo não pode ser morto porque ele teve fracasso numa primeira iniciativa. Mas, voltando à pergunta inicial, muito bem feita por você. Então, só de 5% a 7% na pandemia fecharam? Sim, esse dado nas pesquisas é o real. Não fechou mais por quê? Porque nós pedimos que a Receita não excluíssem aqueles que estavam inadimplentes com as receitas, nem micro e pequena empresa e nem o MEI. Estamos procurando reenquadrar esse pessoal. Está claríssimo, obrigado pela resposta. Vou pedir agora, talvez o Roberto Simões tenha a maior capilaridade de gente envolvida no micro e pequeno empreendedor, entendendo que a cadeia do agronegócio, mesmo que tenha aí as grandes indústrias, está muito vinculada aos pequenos produtores. E esses pequenos produtores devem estar vinculados a pequenos comerciantes, a gente que teve que se virar aí também para poder sobreviver. Vou passar a palavra para o meu caro Roberto Simões, para que ele faça uma visão dele inicial sobre esse momento e fale um pouquinho também sobre a importância do Sebrae para o ambiente do agronegócio, a cadeia produtiva do agronegócio, e comente um pouquinho aí também sobre quais são as nossas expectativas futuras. Muito obrigado pela presença aqui, meu caro Roberto Simões, presidente da FAENG. Seja bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Gostaria de cumprimentar aí o nosso conterrâneo e amigo Carlos Melles. Um prazer estar aqui junto com você, com todos aí, Gustavo, Paulo César, Zé Maria, Wander Costa, nosso grande presidente da CNT, e o Marcelo, do CDL-BH. Cumprimentar os demais que participam conosco dessa live.
iniciar dizendo a vocês que o agro tinha uma certa diferença em relação ao SEBRAE. Prestem atenção, o SEBRAE foi, na sua constituição, destinado a comércio e indústria, né? Mas depois serviços. O agro não é nem contribuinte do SEBRAE, porque se imaginava trabalhar mais essas questões da empresa. E isso, de certa forma, prevaleceu. Mas quando se ia trabalhar no interior, num estado como Minas Gerais, mais de 90% dos municípios que você trabalha, ou que pretendia trabalhar, qual era o principal negócio? É o agronegócio. Então, incluiu-se o agronegócio na cadeia de trabalho do SEBRAE. Mas há um outro diferencial. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, das 600 mil propriedades rurais existentes em Minas Gerais, cerca de 350 mil, ou seja, 58, arredondando 60%, são menores de 20 hectares. Então, você vê que é uma grande massa, né, da pequena propriedade, só que esse pessoal não tem e nunca teve a vocação de criar empresa. Então, o nosso segmento, basicamente, é composto por pessoas físicas. E aí havia uma certa dificuldade inicial do SEBRAE trabalhar, e até hoje tem, com pessoas físicas. Mas isso acabou sendo, de certa forma, superado, e hoje nós temos uma parceria fantástica com o SEBRAE em todos os segmentos, ou naqueles em que a gente tem possibilidade de trabalhar, por ser já um pouco mais envolvido. E assim, vários segmentos, eu comento alguns aqui depois, em que a gente está trabalhando com extremo sucesso em Minas Gerais, especificamente. Mas o que aconteceu com essa pandemia? No início também, esses menores, evidentemente, tiveram muitos problemas também na condução do seu negócio. Muitos aí acirraram um pouco a sua ideia sobre as proibições, botaram barreiras nas estradas, o pessoal não podia entregar leite, os verdureiros não tinham como chegar no Ceasa, tudo proibido, enfim. Perdemos também alguns que ficaram, mas em proporções pequenas também. Eu acredito que menos do que 5%, como se observa nos outros setores, na sua grande maioria. Mas isso, passada a primeira crise, o primeiro choque, a coisa foi se recuperando e o setor seguiu trabalhando. Para nosso orgulho, foi um setor que não parou de trabalhar, ele sempre manteve, nós não tivemos nenhum problema de oferta na pandemia, não houve desabastecimento, a população continuou recebendo alimentos em quantidade desejável, com qualidade de sempre, alguns prejuízos, principalmente de perecíveis, mas logo se recuperou esse tipo de estabelecimento. E também as nossas exportações foram mantidas. Vocês veem que a produção de grãos, por exemplo, cresce anualmente, as exportações, de um modo geral, também seguiram seu curso normal. Então, hoje, o que a gente verifica é que há problemas, sim, para essas pessoas, mas muito mais problemas econômicos, da ordem, por exemplo, da alta elevação dos custos de produção. Embora os preços ao consumidor tenham subido no varejo, e às vezes até mais do que fosse necessário, mas acontece que, para o produtor pequeno, essa elevação de custo, às vezes, estava até inviabilizando a sua produção, porque foi muito alta, né? E de um momento para outro, com muita rapidez. E um grande problema hoje que a gente vê com a redução de certo tipo de consumo
não é propriamente pelo preço da mercadoria em si, porque se você botar isso hoje numa moeda mais forte, internacional, em dólar, por exemplo, você vai continuar vendo que a nossa comida ainda é a mais barata do mundo, mas disparadamente. O problema é com essa série de problemas todos que nós tivemos com a economia, por causa da pandemia, por causa de outros fenômenos, e que continuamos tendo, o que fracassou, na verdade, é a renda da população brasileira, principalmente a menos favorecida. Nós temos hoje poder de compra dos anos 2012, 2013, por aí. Quer dizer, esse é o grande problema. Nós tivemos uma elevação de preço por altíssima elevação de custos e a pouca capacidade da população de receber esse aumento, tendo em vista esse problema de renda. Mas, contudo e porém, o setor continua funcionando e o SEBRAE, com sua habilidade de entrar, né, nas questões dos problemas, começou a oferecer grandes serviços. Na pandemia, acudiu muita gente com informação, com orientação, recebendo as pessoas virtualmente. E, a partir daí, então, e desde antes, a gente tem atendimento muito bom a vários setores. Por exemplo, nós temos um programa chamado Educampo, aqui em Minas Gerais, para o leite, que é um exemplo, um fenômeno para o Brasil inteiro. São cerca de 750 fazendas hoje modelo, que tem a mais alta qualidade de produção, a qualidade no produto, a gestão controlada, né, por modelos próprios já, com seus algoritmos e tudo, e funciona muito bem, as pessoas adequando seus custos, racionalizando sua produção com tecnologia que realmente responde. Esse é um programa modelo. Há um outro programa, por exemplo, de melhoria genética do rebanho. Veja bem, fizemos um programa de FIV, que é a fertilização in vitro, para o pequeninho, e ele tem melhorado o seu rebanho de maneira assustadora, com inseminação, com produção in vitro de alta genética, e melhorando assim rapidamente o seu rebanho. A gente já tem visto aí seleção de bezerras, coleção de bezerras, da maior qualidade com o produtor pequenininho, que antes não tinha a menor condição de fazer isso. O SEBRAE bancando 80% desse custo dele e ele apenas com 20%. E mais ainda, os programas de gestão, de um modo geral, é o forte do SEBRAE para ajudar esses micro e pequenos produtores, porque mesmo nas maiores propriedades, o que a gente verificava em Minas Gerais, e talvez com o Brasil também, é que adotar tecnologia de produção, muitos adotam, muita gente, mas o grande problema estava na gestão. Então, o SEBRAE entra forte nisso aí, levantando custos, mostrando para as pessoas onde é que o calo dói, qual é que é o insumo dele de mais peso no seu custo, enfim, ajudando a equilibrar, recompor esses fatores para que ele tenha uma combinação mais econômica. Então, isso tudo vem ocorrendo e trabalhamos hoje em outras áreas assim muito fortemente também no sentido de agregar valor aos produtos. E o que acontece isso? Com demarcação de territórios, com classificação melhor de produtos, né? Com a promoção do próprio território, né? Com seus tradicionais produtos, aquela ideia de amparar, né? O chamado cluster, né? Amparar aquela vocação nacional daquele território, daquele município, daquele local. Então, você vai, mostra a ele como são os procedimentos até internacionais, mostra a ele como classificar e embalar melhor o seu produto, né, para que ele vá ao mercado com mais alto valor e ter essa origem reconhecida. Então, esse é um grande programa também de certificação, até que chega ao final também no programa de certificação. Então, continuamos trabalhando. E eu acho que, para o futuro, nós continuamos tendo mercado demandando muito, porque todas as projeções de população que vocês veem são de crescimento extraordinário, né? Até 2050, por aí. Então, o mercado existe, o mercado interno também, acredito eu, que se
lançarmos a nossa economia adiante, ele volta a ser mais comprador, né? E eu acho que o mercado é garantido, nós temos onde colocar a produção e vamos seguir nesse programa de abastecimento sem maiores transtornos para os nossos consumidores. Só com esses descompassos momentâneos de preço que, ao longo do tempo, isso chega a um novo equilíbrio, não é? Então, a posição é essa, é de certa tranquilidade, precisa de crédito, tem aí o Pronaf, que atende esse grupo menor, tem atendido uma boa parte, mas não todos, evidentemente, e a gente tende a crescer com esses movimentos, né? O Sebrae andou muito bem entrando no processo com a aval dos fundos de aval, isso ajudou muito a alavancar todo esse processo, de maneira que eu acho que o caminho é tranquilo para os próximos anos, a gente continuará a ter um trabalho forte. Minas Gerais é diversificadíssimo na sua produção, continuará sendo, e por isso é uma das agriculturas mais fortes desse país, embora seja das mais antigas. Então, é isso que inicialmente eu gostaria de colocar e que tiver meu alcance aí no bate-bola, eu fico às ordens aqui. Um abraço a todos inicialmente, muito obrigado. Obrigado a você, está claro esse entendimento que o senhor colocou, meu caro Roberto. Eu queria te fazer uma provocação. Se fosse para fazer um questionamento ou uma provocação ao Sebrae, o que seria mais importante vindo do agronegócio? Eu tenho, ultimamente, feito algumas conversas com o nosso pessoal e assim brincando um pouco, né, para não perder o humor. Falei, gente, nós temos que parar com esse negócio só de dentro da porteira, que é o nosso âmbito, e pegar carona com gente como o Sebrae e outros que não têm esse tipo de limitação. Nós precisamos pular a porteira. Por quê? Os nossos problemas muito maiores hoje estão para fora da porteira. É o quê? É você fazer um bom produto de colher, um bom produto com uma colheita que não estrague o seu produto, né? O encaminhamento desse produto para uma embalagem adequada, de tamanhos adequados, né? Pesquisas de mercado sobre novos hábitos de consumidor, aquela história, embalagens menores, mais atrativas. Hoje se fala muito na origem do produto, todo mundo quer saber quem produziu, o rastreamento, como é que é, a família está envolvida nisso, é a história, é isso tudo. O Sebrae tem fortíssimo conhecimento e pode nos apoiar muito mais do que está apoiando. Então, é um desafio e eu nacionalizo essa questão para o Carlos Melles, né, que já faz um trabalho muito bom lá, que nos ajude com mais intensidade nessa questão de nós prepararmos melhor, ensinar agora o nosso produtor a vender, que ele nunca soube e continua, na maioria das vezes, não sabendo. Então, é fundamental você agregar valor ao produto dele, reconhecendo essas classificações, essa certificação de território e embalagens adequadas, pesquisas de mercado, aí nós vamos finalmente botar esse pessoal com uma vida estável, que não seja tão sujeita a variações momentâneas tão fortes como foi a pandemia. E aí conferiremos a eles maior resiliência para que ele continue na sua produção. Isso é o desafio que eu lanço. Eu também faço parte do Sebrae, ainda como dirigente aqui do Sebrae Minas, e vamos trabalhar nessa linha de fazer com que o governo reconheça, inclusive um pequeno industrial que faz uma primeira transformação, não com as leis do industrial grande, mas adaptadas para essa primeira transformação dos produtos, para que a gente agregue valor, né, e faça mais renda, consequentemente, melhor condição de vida dos nossos pequenos. Ok? Tá claro. Muito obrigado, Roberto. Em relação a essa colocação do Roberto Simões, meu caro Carlos Melles, como é que o Sebrae tem atuado em relação a essa porteira para fora?
no que diz respeito ao agro. E aí eu vou aproveitar e reforçar esse entendimento e essas ações do SEBRAE. Há alguns meses, alguns dias, a gente fez um evento aqui chamado Fórum de Minas e a gente buscou algumas referências de todos os lados do estado de Minas Gerais. E uma dessas referências veio de... a Jaíba. Uma dessas referências veio da Jaíba, se não me engano, e eram pequenos produtores que tinham tido o auxílio do SEBRAE e, por conta disso, eles tinham lá uma produção de banana, faziam algumas coisas especificamente, e o SEBRAE entrou para dar refinamento àquele trabalho tão bem feito. Então, eles tinham um produto muito bom, de uma qualidade muito boa, mas não tinham embalagem, não tinham marca, não tinham nada que contasse a história daquela produção ou daquele produto. E eu entendo que o SEBRAE tem isso, de fato, em larga escala. O SEBRAE sabe dourar as pílulas que os empreendedores fazem. O SEBRAE faz isso com muita relevância. Então, o Dr. Roberto coloca essa questão aí da porteira para fora dos produtores, e eu reforço para que o senhor marque um gol aí com essa questão, que foi um dos casos que a gente trouxe para dentro do Fórum de Minas, falando sobre uma produtora lá de banana da Jaíba que estava sendo potencializada pelo SEBRAE e já estava começando a exportar para a Europa, um negócio que não saía lá da porteira dela da Jaíba, e fez isso a partir dessas rodas, desses movimentos que o SEBRAE faz. Tá sem áudio, parece. Oi. Aí, ok, voltou? Sim. Ok. A história nossa de vida, eu estava falando aqui agora há pouco, da homenagem que eu não sei se você viu ao Alisson Paulinelli. Mas a nossa história de vida com Antônio Ernesto, com Gilma, o Roberto, a gente tem uma cumplicidade muito grande de ver se a gente melhorava a vida do produtor rural, agregasse valor, que é um sofrimento danado produzir, ainda que dê uma grande satisfação e de uma nobreza grande, mas o Roberto fez uma transformação na primeira vez que ele foi gestor também do SEBRAE de Minas, aqui no SEBRAE Nacional, como presidente, e o que ele está dizendo é o que nós estamos exatamente fazendo à risca, porque na mão dele nasceu esse tal de balde cheio e educampo. A revolução que isso fez, junto com o programa de genética, que as vacas não davam meia dúzia de litros de leite. A genética trouxe isso para 20, 24 quilos de leite, 25, 30. Esse efeito multiplicativo, aí sim, Gustavo e amigos, o SEBRAE tem um toque mágico, o Roberto sabe disso. Ele sabe como usar o 2 mais 2 para valer mais do que 4 da tabuada, para agregar valor. E essa brincadeira que nós vimos agora, orgulhosamente, dos queijos mineiros, isso foi o selo arte. Isso foi um trabalho que foi começado há alguns anos, e aí Minas veio trazendo isso, porque dá quase que só Minas. É pela cultura, não é porque é só mineiro, mas é a experiência de tempo que veio através de certificação de qualidade de produtos. E por isso o SEBRAE está fazendo, em parceria com todas as identificações geográficas. É aquilo que o francês fez tão bem, o Appellation Contrôlée. Aquilo que vem na garrafa do vinho, DOC, denominação de origem controlada. E aí nós estamos fazendo agora com o mapa, nós todos juntos, e a provocação está muito mineira, porque o Mercadão de Belo Horizonte é uma coisa para nós que não tem preço, né? E a ministra Tereza Cristina, que tem um pé em Minas Gerais, nós estamos pegando isso a nível nacional, pusemos R$1 milhão agora para fazer a origem desses produtos. Então, se você for no Mercadão, você fala qual é a melhor goiabada do Brasil, é da Zélia ou é de Potinópolis? Você pega o doce de marmelo de Rio Pardo de Minas, você pega os queijos do Cerro da Canastra, você pega a mangada de Ubá e de Guidoval. Nós temos uma qualidade que nós queremos botar o selo de qualidade nisso, agregar valor
e nisso o Sebrae faz uma mágica muito grande. Fez sim na Jaíba com a banana. As bananas hoje, não só as liofilizadas, mas as bananas diet, e fez isso, está fazendo em Delfinópolis, está fazendo no queijo da canastra, do Cerro, está fazendo nos móveis artesanais do Brasil inteiro, está fazendo no artesanato. É um ambiente de uma riqueza formidável. E, nesse aspecto, vale a pena a gente continuar a prosa e fazendo mais discussões, porque esse é o caminho que o Roberto colocou tão bem que todos nós queremos. Nós queremos comprar um produto de origem. A pinga, esses dias eu estava num ambiente que a nossa Havana, R$ 570. Aí eu brinquei, não, isso não é para quem quer, não, isso é para quem pode. Mas é a certificação da qualidade, da origem, e que é o grande valor que souberam dar, eu repito, os franceses e outros mais, e os nossos embutidos estão chegando também nesse mesmo caminho, no Brasil inteiro, mas Minas tem um papel e um espaço muito especial nesse sentido. Mas o nosso IMA, ele é um instituto de certificação. Minas está na frente há muito tempo nesse sentido. E vai ser uma grande explosão. Os que lembram aí quando a Dorothea Werneck, nós começamos lá atrás no governo Collor, o tal do ISO 9000, ISO 14000, nós fizemos uma explosão de ISO no Brasil, na indústria, que foi um exemplo no mundo. E nós vamos fazer essa explosão agora na denominação de origem, na agregação de valor, e vai começar pela boca, pelo produtor, comendo pelos olhos e pelo sentido, né, que vai ser muito positivo. Tá claro, Carlos Médici e Gustavo, me permite aqui um dedinho só de interferência. Duas notícias eu gostaria de observar. O queijo, Melis, lembra você, a FAENG levou à França o primeiro grupo com os queijos mineiros escondidos dentro da mala, porque ainda não tinha uma legislação própria. Se fosse pego aqui pelo IMA, por lei, o IMA era obrigado a botar criolina nele e julgar fora. O povo chegou lá, ganhou as medalhas de ouro e tal. Voltou no ano seguinte, por conta própria, ganhar 50 e tantas medalhas. Veja só você a qualidade dos produtos que nós temos. Isso aí é muito bom de lembrar que temos produtos excepcionais. Segundo, você mencionou o mercado central. Tive hoje a melhor notícia que eu já tive na minha vida sobre mercados, que é um ambiente que eu sou fã número 1. Fui um frequentador assíduo do Mercadão. Fizeram um ranking mundial hoje. Primeiro lugar no mundo, mercado de Espanha, de Madrid, lá nas Ramblas, aquele mercado lá que o pessoal vai tomar café da manhã. Segundo lugar, surpresa para mim, o mercado de Londres. Terceiro lugar, Mercadão Central de Belo Horizonte, no mundo. Isso é coisa show de bola. Nós temos que aproveitar isso, fazer promoções lá dentro, produtos de gastronomia, abrir até para o mundo, que é questão de turismo. Obrigado. Roberto, aí nós vamos fazer o Gustavo perder o controle, mas a Band vai fazer um quadro para nós, dentro do Mercado Central de Belo Horizonte, no AgroMais e no Empreender, para passar dentro do mercado. Você vai ser, viu, Gustavo? Você e o pai figuras convidadas número 1 e o nosso time. Porque ele é tão importante, tão simbólico, é isso que o Roberto está falando. Ele representa demais. E parabéns para todos os mineiros. Quem que não aplaude o nosso Mercadão? Isso aí. Hoje eu fiquei sabendo que a cidade de Conceição do Mato Dentro está inaugurando em breve uma loja só com produtos de Conceição que o prefeito Zé Fernandes está trazendo para Belo Horizonte. Ver que o que é o Mercado Central, né? E que deve levar lá para o Mercado Central também. Não, parabéns. Mercado Central. Olha só, escutando essas histórias que o Roberto falou, e agora especificamente do Mercado Central, vou pegar carona nessa fala e vou trazer o nosso Marcelo Souza e Silva, que é presidente da CDL Belo Horizonte, que fala sobre o comércio da nossa capital. E, obviamente, o Mercado Central é uma das partes prioritárias desse comércio tão vivo.
Marcelo, a gente escutou aí o nosso Carlos Melles falando sobre o retrato geral de perdas que a gente teve na economia de maneira geral. A gente entende que, obviamente, setores podem ter perdido mais ou podem ter perdido menos. Eu queria que você, como líder da CDL, como uma pessoa que está sempre vinculada à economia ativa da nossa capital mineira, como é que é o retrato atual? Como é que você enxerga os próximos dias aí? Belo Horizonte está passando por algumas revisões, agora começou a ter algumas liberações de maneira mais prática. E como é que o SEBRAE pode colaborar ainda mais com os setores fundamentais do comércio, da atividade econômica de uma cidade como é Belo Horizonte? E certamente o que você vai falar aqui pode ser replicado em outros locais do Brasil. Mas conta para a gente qual é a sua visão e o que você acha que o SEBRAE pode, de fato, se empenhar mais para colaborar com o desenvolvimento nesse momento de retomada em Belo Horizonte. Bem-vindo, Marcelo Souza e Silva. Obrigado, Gustavo. Boa noite a todos os amigos aqui participando do painel, as pessoas que estão nos vendo, né, nos seus smartphones, de forma digital. Paulo César, estou te vendo aí também ao lado do Gustavo, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrado de estar aqui, né, com o Zé Maria, representando a FEComércio, o Vander, nosso amigo, muitos anos, muito tempo que eu não vi o Vander, presidindo a CNT com muita competência. Dr. Roberto Simões, não posso falar muito, né, grande amigo, 30 e tantos anos a gente junto nessas batalhas, e meu amigo Carlos Melles, presidente do SEBRAE Nacional, não poderia deixar de citar que neste momento, ou em outros momentos, mas nesse particularmente, nós tivemos a sorte de ter o Carlos Melles como presidente do SEBRAE Nacional, ajudou muitas ações do governo federal passaram pelo SEBRAE Nacional, e a pedido do Carlos Melles, e se me permite, Melles, o diretor Bruno Quick, também mineiro, né, grande amigo, e que faz um trabalho excelente há muitos anos também no SEBRAE. E o Carlos Melles, Gustavo, ele traz para a gente três aspectos que são muito importantes: experiência, conhecimento e relacionamento. O Melles consegue ser um articulador muito fácil, portas abertas em todos os ambientes, né, doutor Roberto? A gente vê isso muito, então isso foi muito importante. Agora, então, foi relevantíssimo. E tem uma característica dele, que eu vou responder a sua pergunta, Gustavo, que eu aprendi e tive a honra de conviver com essas pessoas aqui presentes, e outros presidentes, vice-presidentes também, ao longo desses anos, que é de botar a mão na massa. Esses dias me perguntavam se a CDL-BH eu não ia fazer um manifesto, né, no 7 de setembro. Eu falei, olha, nós estamos precisando gerar riqueza, né, gerar emprego, melhorar a renda das famílias, os setores precisam todos estar funcionando, a roda precisa estar girando de uma maneira que a gente precisa levar o Brasil para frente. Então é isso que nós estamos fazendo. O que você falou, Belo Horizonte foi uma cidade que ficou mais tempo fechada, alguns setores sofrendo muito, né? O comércio e serviços é responsável por cerca de 80% dos empregos em Belo Horizonte, 70% em Minas Gerais, e não é diferente no Brasil, cerca de 55% a 60%. Então são setores, igual o Carlos Melles, o presidente Melles falou, que são muito impactados. A gente costuma falar que a pancada, quando vem de elevador, e a gente, quando tem que subir, sobe de escada, né? Então é um setor que sofre muito também, todos nós, os micro e pequenos empresários. Hoje eu tive 2 demonstrações aqui, Gustavo, que foram muito interessantes. Um amigo meu querendo abrir um comércio, eu falei com ele, olha, você veio no lugar certo, mas você vai no lugar mais certo ainda, você vai lá no SEBRAE. Coloquei em contato com o pessoal do SEBRAE para que ele entendesse o que é ser um empresário, um microempresário, um médio empresário pequeno, né? E o outro que veio pedir ajuda porque estava recebendo um comunicado na loja dele há 20 anos no mesmo ponto de despejo, e eu conheço o proprietário, me pediu ajuda, a gente conseguiu intermediar. Então essa está sendo a realidade, Gustavo. Na sua pergunta, as empresas ainda estão se recuperando, lentamente, mas positivamente. A gente viu os números do comércio e serviço, possivelmente o Zé Maria vai falar isso também, mas a gente viu, né, o comércio e serviço ajudando nessa retomada.
a empregabilidade caminhando lentamente, mas caminhando sim, importantíssimo isso, são as micro e pequenas empresas que fazem no seu conjunto a grande geração de empregos. Então nós precisamos estar parceirizando, eu acho que nós temos isso, essa interlocução em Minas é muito positiva, todos os setores conversam, nós temos fóruns que a gente participa, o SEBRAE é um grande fórum, a CDL participa, a CDL-BH participa do Conselho do SEBRAE, então lá tem um ambiente muito positivo para isso. E eu quero falar que essas atualizações, inovações, o SEBRAE Nacional conduz, né, puxa a fila com muita galhardia. O presidente acabou de falar do Reempreenda, olha para você ver que coisa atual. Quando você falaria isso no Brasil, né? A empresa, uma pessoa que tentou empreender não deu certo, ele faz uma declaração falando que não deu certo, mas ele quer empreender novamente e tem condições para que isso ocorra, não precisa ficar se escondendo, pondo a empresa no nome de alguém, né, de um parente, de um funcionário. Então é isso, é a dignidade das pessoas. E aí, todos, né, que estão nos vendo, eu aprendi muito isso, pôr a mão na fazer, né, fazer as coisas, botar a mão na massa. E nós estamos fazendo aqui, né, você já conhece, Gustavo, e todos vocês, o Varejo Inteligente, que foi um projeto que nós estamos levando, que usa levam metodologias inovadoras voltadas, né, principalmente para o micro e pequeno. É o primeiro programa nacional focado no micro e pequeno empresário de comércio e serviço, e nós estamos fazendo isso com uma parceria enorme com o SEBRAE Minas, e agora, né, o Carlos Melles e o Bruno Quick determinaram, o Paulo Renato, gerente de inovação do SEBRAE Nacional, veio conhecer o nosso projeto e tem a possibilidade de replicar esse projeto no Brasil todo, que é um projeto de muito sucesso aqui em Minas Gerais. Estamos lançando aqui na CDL um programa, viu, Melles? Sou MEI. Nós vamos tratar especificamente os microempreendedores individuais. Nós estamos acabando de formatar para que a gente possa dar um carinho especial, uma atenção especial a essas pessoas que transformaram o seu negócio pessoal em microempreendedor individual, que estão crescendo muito, você já citou. Também nós fazemos projetos aqui levando crédito, né? Como dar crédito, como é que busca o crédito. E a gente está facilitando uma parceria com o EDMG, com o próprio SEBRAE Minas, para que a gente consiga levar um crédito diferenciado para que essas empresas, microempresas. E 2 projetos que são fortíssimos, vocês citaram o Mercado Central, eu sou suspeito, porque eu vou no Mercado Central quase todo dia, né? A CDL-BH tem uma parceria enorme com o Mercado Central, o superintendente Luiz Carlos, o presidente Ricardo agora, né? A diretoria. A gente tem uma parceria, nós vamos fazer uma corrida virtual agora do mercado. Tudo o mercado é grande, né? O mercado, tudo que mexe é grande, mexe com a cidade, mexe com o estado. Nós estamos fazendo um projeto para moda, né? Belo Horizonte já foi um fortíssimo polo de moda e nós estamos retomando isso para Belo Horizonte junto com o governo do estado, para que Belo Horizonte tenha ali no Prado, no Barro Preto, uma retomada forte da moda. A FEComércio é parceira através do Sincateva, né? E vários outros, a Vascobap lá do Zé Paulino. Então a gente tem essa união de esforços. E para terminar aqui, o Summit, viu, Gustavo? Nós estamos fazendo um Summit do Comércio e Serviço, uma parceria, né, doutor Roberto, com o SEBRAE Minas, mas que vai para o Brasil todo, falando especificamente como é que é fácil de descomplicar o mundo digital. Nós falamos dessa ida, né, obrigatória que teve, essa corrida obrigatória das empresas, dos micro e pequenos empresários. Esse mundo digital é um mundo que não é fácil, ele parece simples, mas ele não é simples, mas nós estamos ensinando como descomplicar esse mundo e aí sim tirar o melhor proveito, as empresas tirarem o melhor proveito. Então, assim, eu queria deixar esse recado aqui. Em Belo Horizonte a gente teve muitas empresas fechadas, uma característica, 72% do PIB de Belo Horizonte vem de comércio e serviço, mas nós estamos fazendo, junto com outras entidades, junto com o governo do estado e junto com entidades nacionais. O presidente Melles sabe também que a gente tem um relacionamento forte com o legislativo também nacional, né, a Câmara, e aqui também no estado e no município. Então a gente trabalha isso para que a gente possa deixar esse tempo que foi de conversa, né? A pandemia deixou todo mundo parado, conversando, e agora eu queria reforçar uma característica que eu aprendi com o presidente Carlos Melles: botar a mão na massa. Temos que fazer, e a nossa sociedade espera isso da gente. Estamos prontos aqui e contamos, viu, com todos vocês, presidentes, né, para que a gente possa ter esses números cada vez melhores no Brasil e melhorar nosso país. É isso, Gustavo. Eu acho que a contribuição é essa. Nós estamos aqui, você e seu pai sabem bem, o Paulo César, que a gente fica fazendo muita coisa aqui. A gente
agenda super apertada, mas que estamos aqui prontos para estar discutindo. E eu queria mais uma vez agradecer e dizer da minha honra de estar aqui num painel desse com pessoas tão ilustres. Obrigado. Meu caro Carlos Melles, eu queria, obviamente, agradecer o Marcelo pela colaboração, mas aproveitando o que ele disse aí, como é que iniciativas como essa que ele acabou de citar, esse varejo inteligente, que brota aqui em Belo Horizonte, como é que essas iniciativas que acontecem aí pelo Brasil afora, como é que o Sebrae identifica e consegue fazer esse replique em outros locais? Esse tipo de ação é recorrente? Olha, eu peguei para não ser pego de surpresa, foi o único que eu pedi o que nós estamos fazendo, que o Marcelo é irrequieto. E ele, eu o conheço há 30 anos, e ele também é desses de dar ajuda, soma, e ao assumir, eu falo que ainda que tardiamente, mas assumiu e está fazendo uma revolução. E é um homem de informática, um homem moderno. Ó, o CDL, BH e o Sebrae estão capacitando a grande maioria das empresas inscritas que foram prejudicadas pela pandemia. Essa é uma ação que o Marcelo está fazendo aí com o Sebrae, nessa parceria. Estão oferecendo curso de capacitação para micro e pequenos empresários direto, ilimitado isso, e tudo de graça. As empresas serão capacitadas, e ele tem as datas todas aqui, pelo CDL-BH. Capacitação também, tem uma série de cursos aqui que o Marcelo está fazendo direto aí, já workshops gratuitos a empresários em BH e região. Mas essa criatividade que o Marcelo está colocando, na medida em que a pessoa tem o sonho de empreender, ela às vezes não sabe, ela tem o sonho, ela tem a vontade, o entusiasmo, mas ela não tem noção de um ponto de equilíbrio, né, de um break-even, ela não tem noção a circulação mensal da mercadoria, ela não computa todos os custos fixos e depois os variáveis. E aí, essas parcerias todas, o presidente Tados é o nosso presidente hoje, que é da CNC, que está fazendo um trabalho também muito amplo, nosso todo, como o Marcelo falou, entre 60% e 80% está nesse ambiente nosso do comércio, do varejão. Esse ato de quem produz é para vender e passa pela intermediação do comércio. Então, as possibilidades de botar esse cliente num ambiente de educação empreendedora, Gustavo, ele está indo até do WhatsApp. Olha, nós fizemos uma parceria com o WhatsApp, o Instagram, Facebook, o WhatsApp. Entramos numa plataforma da Magazine Luiza, porque nós não temos jeito de não entrar nesse mercado virtual e dar ao micro e pequeno empresário a oportunidade de vender por ali e até ser revendedor daquela empresa. No caso do Magazine Luiza, já temos 30 mil inscritos. Ele só... Bom, primeiro porque está uma camaradagem no processo, e estamos vendo isso também com o Mercado Livre, com a Amazon, com a Americanas, porque é um caminho do micro e pequeno empreendedor se conectar e poder vender o seu produto e revender o produto dessas grandes empresas. Mas ele tem que ter um caminho institucional, onde ele tem vamos dizer assim, a confiança de se entregar. E aí é lá com o Marcelo, é no CDL, no caso na parte de logística, junto com a Confederação Nacional de Transportes, que faz um trabalho formidável, e juntando isso, que eu estou dizendo, na parte que o Zé Maria sabe tão bem isso, Fagundes, o que nós nos complementamos um com o outro. Agora, o que o Roberto colocou muito interessantemente é a prática que o Sebrae dá de solução do problema que tem. Com muita simplicidade, através de um método, ele consegue fazer aquela pessoa perceber onde é que está o seu problema, corrigir e acha ali uma mão amiga, uma mão estendida.
Nós estamos trabalhando numa coisa para Belo Horizonte com 350 mil famílias cadastradas, que eu ainda nós não estamos prontos para falar, porque é para fazer um MEI de levar a internet para as famílias, para que as crianças tenham um computador em casa e estudem, a mãe e o pai possam ser um microempreendedor individual, e se ela fizer guardanapo, vende, se ela fizer bolo, vende, ou seja, fazer a economia circular numa facilidade. Agora, precisa ter internet. E esse é o desafio que nós estamos, inclusive, trabalhando muito. Fizemos um programa agora, o Wi-Fi Brasil, com o Ministério das Comunicações, com o Banco do Brasil, e estamos injetando um bom recurso para colocar a internet em municípios que não têm ainda. Ou seja, coisas dessa natureza, Gustavo, nessa parceria e com a dinâmica que o Marcelo sabe fazer muito bem, dão um resultado muito forte no desentupimento. E aí eu já provoco vocês, ele que não sai do mercado, nós todos, ver se a gente agenda, quero ver o mais rápido possível, para essa plataforma estar dentro do Mercadão, para a gente estar mostrando a Minas e ao Brasil esses produtos. E esses produtos nós vamos instigar que todas as capitais façam a mesma coisa. Dessa forma, o micro pequeno empresário, começando do rural, vai ser um boom em termos de agregação de valor e de vendas, sem dúvida. Está claríssimo. Meu caro José Maria Facundes, vice-presidente da FEComércio, Minas Gerais. Eu queria que você nos desse a sua contribuição, pontuando aí o que você está vendo como líder de uma das principais instituições que a gente tem no estado, de comércio, de setor produtivo. E aí a gente já vai seguindo para escutar o Wander, para que ele fale um pouco sobre a questão da mobilidade, do que a gente passou nessa questão do transporte, e faça o seu comentário junto com o nosso presidente do SEBRAE, Carlos Melles. Meu caro José Maria, bem-vindo, muito obrigado pela presença conosco. Queríamos escutar um pouco sobre a sua visão e, obviamente, uma pergunta para o nosso presidente Carlos Melles. Muito bem-vindo. Eu que agradeço, viu, a presença aqui, Gustavo, principalmente vocês dois, os moderadores, né? Gustavo e o Paulo César, moderando muito bem, com uma boa performance. Fico feliz de estar aqui e quero cumprimentar o nosso presidente Carlos Melles. É um prazer estar contigo, Carlos. É a segunda vez, parece, neste mês que nós nos encontramos, né? Encontramos aqui em Belo Horizonte no início do mês, parece que foi isso, e agora é a segunda oportunidade que a gente tem agora online. Quero cumprimentar o Roberto Simões. Depois da fala do presidente, né, Carlos Melles, que trouxe uma panorâmica geral, eu falei assim, meu Deus, e agora? Muitas das coisas ali eu vou ter que repetir, como é que eu faço? Eu vou ter que sair, vou ter que dar arranjar uma forma de sair pela tangente aqui. Parabéns, presidente, pela sua colocação e também pelo Carlos Simões. E, por último, eu ouvi o nosso amigo, né, o presidente da CDL de Belo Horizonte, que teceu muito bem as suas colocações, o Marcelo, quero parabenizá-lo também, e cumprimentar o Wander Costa, que está aqui conosco. Fico muito satisfeito de estar nessa live, e Minas Gerais ganha muito, né? Nós aqui da FEComércio, nós temos tido a oportunidade, já de longa data, de ter uma parceria estreita com o SEBRAE, e está nos levando para o microempreendedor e pequenas empresas, uma parceria através de palestras, de cursos, e tem se trazido, presidente, resultados assim, que as pessoas têm nos falado lá na ponta, né, que é onde a gente fica, e de resultados vibrantes, das pessoas estão mudando o seu comportamento na empresa, no seu negócio, e fazendo com que ele saia da inércia para algo positivo. Eu queria dar uma panorâmica, talvez no sentido de que no cenário nosso, mineiro, né, eu vejo o seguinte, pela segunda vez seguida, todas as 14 micro-regiões de saúde do estado de Minas Gerais está na onda verde, né? Aquela ali chamada do Minas Consciente. O que tem
feito com que o comércio venha ganhar fôlego após longo período que vivemos de turbulência nos nossos negócios, como já foi citado por alguns dos senhores aí, principalmente ali em 2020 e início agora de 2021. Aproveitamos o ensejo aí para parabenizar também as ações voltadas para a chamada Semana Brasil, uma nova data comemorativa inserida no calendário por iniciativa do governo federal. Porém, apesar dos bons resultados trazidos, presidente, acredito que nós, líderes empresariais, precisamos buscar alternativas para fomentar ainda mais a adesão a esse tipo de campanha. E quero aí pedir ao presidente do SEBRAE que possa aderir com maior vigor e dar maior força, né, essa campanha vibrante, que ela cai exatamente na primeira quinzena de setembro, que fica aí entre o Dia dos Pais, que é mês de agosto, e o Dia das Crianças, que é agora 12 de outubro. Então, o mês de setembro estava ficando assim, para o comércio varejista e atacadista, meio morno, e com isso a Semana Brasil veio trazer um aquecimento e mobilizar os empresários a enfeitar suas lojas, fazer uma publicidade melhor, e trouxe um resultado muito bom. A gente está percebendo que cada ano o número de adesões tem crescido, e a gente fica feliz com isso. Como vice-presidente aqui da Federação do Comércio, né, eu vejo que as lideranças patronal da região, que representamos ainda, acredita que cada vez mais é necessário estarmos próximos dos poderes constituídos. Nós temos tido oportunidade de atuar junto a alguns parlamentares estaduais e federais ou nacional, sempre cobrando ações e iniciativas que tragam impactos positivos ao comércio. Temos notado, presidente e companheiros, que políticos e lideranças têm entendido que é crucial fortalecer o comércio e a prestação de serviços para alavancar os números de emprego e da renda para o nosso Estado. Também fazer com que essas lideranças tenham ciências é papel de todos nós, líderes de comércio, CDL, né, CNT, o Roberto Simões com suas ações, os nossos braços do comércio, né, que é o SESC, o SENAC, que tem atuado também de uma forma vibrante, e nós, eu volto a repetir, através do SEBRAE, temos atendido em lugares, assim, às vezes eu vou pelo interior de Minas, em lugares pequenos, cidades pequenas, e está lá o SEBRAE. E agora, nesse segundo semestre, está começando em Minas Gerais a voltar já aquelas chamadas feiras comerciais ou exposições, né? E é hora, nós aí, tanto nós, Federação do Comércio, o SEBRAE, juntos, de mão dadas, está ajudando os nossos irmãos a se levantarem, se reerguerem, expor seus produtos, chamar o cliente de novo. Um outro fato que eu queria lembrar aqui é também que nós tivemos, nesse momento de pandemia, o crescimento exponencial das vendas online. Muitos aprenderam, viu, Marcelo? E você sabe disso, os companheiros também, usar essa nova ferramenta a seu favor. Foram aprender, foram estudar e estão fazendo grandes negócios. Eu vejo pequena empresa no interior que está vendendo para o Estado e até para todo o Brasil. Outro dia eu estava conversando com um lojista e estava me dizendo, olha, eu consegui vender produto meu lá para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, mas é uma loja lá no interior, é pequena. Como é que ele faz isso? Através da ferramenta, aprendeu a trabalhar, tem um produto de ponta, tem um preço, tem um formato de entrega. Então, presidente e companheiros, eu vejo o seguinte, nós da Federação do Comércio temos empenhado, trabalhado ativamente, tem tido várias ações. Agora, recentemente, por exemplo, tivemos a ação denominada Conexão Delas, é um trabalho voltado
FEComércio e o SEBRAE, voltado especificamente para as mulheres, e trouxe um sucesso muito grande. Tivemos um outro evento, junto também com o SEBRAE e com a própria CDL, Federal Minas, aquele chamado Juntos por Você, Marcelo, não sei se você se lembra. Juntos por Você, o que é? Em parceria com a CDL BH, né? Com o SEBRAE Minas, a Federal Minas e FEComércio, lançamos o programa Juntos por Você, que foi um sucesso, que tem o objetivo de proporcionar aos empresários e empreendedores acesso e orientações, produtos e informações que irão ajudá-los a enfrentar o aumento das vendas nesse momento de crise. Então, eu quero ter um cenário positivo, e nós estamos ainda no final da pandemia, as vacinas nos ajudaram demais. Também, por outro lado, nós aprendemos a como conviver, né, com esse momento, né, aprendemos novos modos de viver e de nos relacionarmos, e isso tem feito com que essa doença tenha se aplacado e, na verdade, ela está há pouco desaparecendo, pelo que a gente vê os dados aí, tanto de infectados como de mortes, tem cada dia mais diminuído. E eu fico muito feliz porque isso tem trazido um impacto positivo para toda a cadeia produtiva do comércio. É isso que eu queria tecer. Eu não queria me alongar muito, tendo em vista que o presidente Mélis, ele trouxe uma panorâmica, mais o Marcelo aí, e o Roberto Simões, esse está rindo até, não é que o produtor hoje está deitando e rolando, graças a Deus, e nós estamos muito bem, e assim deve continuar para muitos anos. Muito obrigado, meu caro José Maria. Eu vou aproveitar aqui que a gente já está nos momentos finais, eu vou pedir para que o nosso Vander faça a contribuição dele, e aí eu já vou falar uma coisa, meu caro Vander. Nós tivemos um evento aqui que a gente realizou no final da semana agora passada, na sexta-feira, um evento voltado para falar sobre o transporte público em Minas Gerais, voltado para falar sobre a importância das linhas, sobre a importância dessa mobilidade. E aí, escutando cada parte aqui, falando com o nosso presidente Carlos Mélis, escutando cada área, escutando a CDL, escutando o Dr. Roberto Simões e agora o José Maria, eu fico pensando o seguinte: na verdade, o transporte ou a mobilidade, ele está longe de ser um transporte de pessoas. Eu fiquei pensando muito esse final de semana, e o transporte, o transporte é alimento, o transporte é venda, o transporte é saúde, o transporte é família, o transporte é emoção. Não tem jeito da gente ter uma vida completa se a gente não tiver mobilidade, a não ser que a gente fique dentro de casa ou parado dentro de um lugar estático. Então, a importância da mobilidade, ela é muito maior, aliás, a importância do transporte é muito maior do que a mobilidade. Entendo que a gente teve a participação sua em um outro evento aqui, ficou muito claro o empenho que o setor do transporte teve nesse momento de pandemia, nesse momento inicial, com sacrifícios, com riscos para a saúde dos transportadores, dos motoristas, das pessoas que estavam na linha de frente de maneira geral. Passado esse tempo todo, com uma expectativa nova, melhor, conforme a gente está vendo a cada fala, a cada mensagem, como é que o transporte vê esse momento daqui para frente, a importância desse serviço para os micro e pequenos empreendedores do Brasil como um todo? Eu queria escutar um pouco sobre a sua posição e que o senhor faça também a nossa última contribuição aí para o Carlos Mélis como presidente do SEBRAE. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Gustavo, pelo convite. É sempre um prazer participar da live. Um prazer poder estar revendo meus amigos mineiros, mesmo que seja por uma videoconferência. Obrigado também, Paulo César, que é um grande mentor. Falar política tem a vantagem que não precisamos de falar muito, né? O presidente Carlos Mélis já deu um panorama da economia, da importância do SEBRAE e da importância do Sistema S. E aproveitar a oportunidade para reforçar essa visão do trabalho, da qualidade do Sistema S, seja para incentivar o empreendedorismo, seja para
possibilitar a sobrevivência, o crescimento do pequeno e microempresários. E quando passamos para os outros sistemas, o SESC, SENAC, o SENAC, o SENAI e o SENAR, é justamente a possibilidade de qualificar o trabalhador. Nós passamos por uma pandemia, eu acredito que já estamos na fase final, muito em fruto da vacinação. Acho que o remédio para a pandemia é a vacinação. Quando nós estivermos todos vacinados, a pandemia termina e o vírus continua circulando. Mas nesse ano de 7 meses, a medicina evoluiu muito, os nossos médicos aprenderam a tratar da Covid, coisa que no começo não sabia, porque não conhecia o vírus, e nós vamos aprender a conviver com ele. Transportes como agricultura, como o amigo Roberto falou, nós não paramos, nós não podemos parar. Ainda no começo da pandemia, fizemos um compromisso com o governo de que não haveria desabastecimento no Brasil. E a parte nossa é fazer o elo. Para não ter desabastecimento, tem que ter produção. Então, se não faltou remédio nas farmácias, foi porque a indústria produziu, o transporte transportou. Se não faltou alimentos, é porque a agricultura continua ativa, não parou durante a pandemia para poder produzir os alimentos. E o que falta agora para voltar é realmente voltar às atividades do comércio, principalmente as escolas precisam de voltar com protocolo. Já tem pesquisas científicas no mundo inteiro de que uma escola com protocolo não é um grande risco para a contaminação da Covid, e muito mais do que isso, os psicólogos falam que o risco da Covid numa criança é muito menor do que o dano psicológico causado na criança que fica sem o convívio da escola. Eu vejo que a escola não é só transferir conhecimento, isso é extremamente importante, mas a escola propicia às crianças, aos adolescentes, a convivência numa sociedade. Então, o que está faltando agora é ter mais mobilidade. O transporte pós-pandemia, a gente tem que separar em duas fases distintas. O modal cargas já está com volume superior ao que era antes da pandemia, nós já estamos contratando e já tem mais, hoje tem mais pessoas trabalhando no transporte de carga do que antes da pandemia. Então, está recuperado, mas está recuperado com dificuldade, porque o aumento do preço do óleo diesel, da energia elétrica, faz com que os custos aumentem e isso vai ter que acabar passando em preço. Por outro lado, o transporte de passageiros, aí seja ele rodoviário, urbano, até metroviário, ainda carece de um crescimento. Essa semana, a informação que nós tivemos é que já está chegando em torno de 60% no transporte de passageiros. É uma evolução muito grande, mas é preciso que haja incentivos, que as escolas voltem a funcionar. E outra coisa importante para recuperar o transporte, principalmente o interestadual e o aéreo, é o turismo. O que faz movimentar a cadeia da aviação, do transporte de passageiros, é o turismo. Sabemos que vamos perder parte do turismo executivo, que era o que melhor remunerava as companhias aéreas, em função da tecnologia que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos fazendo uma videoconferência e isso veio para ficar. Não acredito que isso vá voltar. Mas também não acho que vai ser 100%, porque o convívio pessoal é uma coisa agradável. Nós vamos fazer algumas reuniões por videoconferência, a live que está acontecendo hoje é extremamente importante, mas nós não vamos furtar o prazer de nos reunirmos, de nos encontrarmos e de comemorarmos. Está fazendo um movimento no Mercado Central, também sou apaixonado pelo mercado, frequento, e nós vamos ter que poder ter a oportunidade de voltar a frequentar o Mercado Central para escolher a melhor fruta, a melhor verdura, por que não dizer para não tomar uma cervejinha com fita cebolada, que é uma delícia. A videoconferência não vai substituir isso. Agora, o transporte é mobilidade, Gustavo. E mesmo para as pessoas que ficaram em casa no ano de 7 meses, teve que fazer transporte. Ela compra pela internet, mas quem leva comida para ela dentro de casa é um transporte via uma entrega do motoboy. Se eu compro equipamento eletrônico pela internet, movimenta toda uma cadeia logística, onde tem motoristas, carretas, entregadores, que vão até a porta da casa e façam a entrega. Então, a mobilidade, o transporte de coisas é uma coisa que não vai conseguir. Esse carro vai ter drone transportando mercadoria.
Eu acredito nisso no futuro, muito em breve vai ter esses veículos autônomos transportando gente e coisas. Mas o custo é muito alto e vai conviver com o transporte tradicional. Quando me falam que vai acabar com o transporte tradicional, inventaram o motor e o caminhão há alguns séculos até. Mas até hoje tem o transporte de carroça, tem o transporte a cavalo. Então, é uma convivência harmônica que a gente tem que ver. Eu estou otimista, muito em fruta da vacina, o Brasil já está com quase 60% com a primeira dose. A primeira dose já resolve muito do problema, porque evita os casos graves, evita as mortes. Estamos assistendo por uma cidade muito boa a segunda dose, que traz a imunidade, já tem os mais idosos para a terceira, então a vacina é um remédio para superar a crise. E com relação aos outros modais, eu quero muito que nosso amigo Carlos Melles continue incentivando o pequeno empreendedor, o comércio, venda, o serviço serve por esse serviço, porque se tiver comércio, vai atividade econômica, haverá transportes. Então, a campanha que eu faço é para ter uma agricultura pujante, um comércio ativo, uma indústria forte, porque aí vai ter carga e vai ter pessoas para transportá-los. Muito obrigado pela atenção. Meu caro Wander, presidente da CNT, Wander Costa, muito obrigado pela fala aqui conosco. Carlos Melles, dentro das últimas falas que a gente escutou aqui, do Wander e do José Maria da FEComércio, e tanto do Marcelo quanto do Dr. Roberto Simões, que são de setores variados, então nós estamos falando do varejo de Belo Horizonte, do comércio, do setor produtivo de Minas Gerais a partir da FEComércio, a área do agro com a FAENG e o transporte com a CNT. O que o senhor falou aqui também, via de regra, ao longo da sua explanação, foram colocações positivas. Por mais que a gente esteja passando por um momento muito específico, as coisas estão seguindo. O brasileiro muito resistente, as alternativas de criatividade, de se mover, as coisas andaram. Como é que você enxerga, então, para que a gente tenha uma finalização do nosso Conexão Empresarial? O que a gente pode esperar, então, para esse ano de 2021? Como é que o Sebrae encerra, como é que o Sebrae pretende encerrar esse ano de 2021 e essa visão que a gente possa ter do mercado dos pequenos e microempreendedores para 2022? Tem algumas sinalizações de setores que vão avançar melhor, que vão ter mais oportunidades? Quais são as áreas que o brasileiro, que o mineiro pode ficar mais atento para investir, para buscar um entendimento e um conhecimento maior? Então, Gustavo, primeiro eu fico feliz, você pode ser meu filho, pela idade, de ver a sua percepção. Eu tinha vontade de passar exatamente isso que você percebeu. Otimismo, pé no chão, sem coisas que enganassem ninguém. Essa pergunta que você fez, eu vou te mandar isso. Vou mandar para vocês todos. Essa é a pesquisa que saiu essa semana. Foi a 12ª pesquisa nossa. Então, o que está em vermelho é o que mais sofreu e o que está em azul é o que menos sofreu. O potencial de retomada aqui, e aí, Zé Maria, valendo para você, valendo para o meu querido Wander, que está exatamente no comércio, nos serviços e, sobretudo, no turismo. E ninguém faz turismo sem movimentar. E o aéreo ainda está um pouco longe de ficar na sua plenitude. A Marco Polo esteve reunida conosco e está adaptando uma formidável quantidade de ônibus para o turismo regional. A Confederação do Comércio, que eu repito, Comércio, Serviços e Turismo, o presidente de nós com os estados, estamos muito sintonizados de injetarmos bastante recurso, inclusive o Sebrae quer ajudar, a Confederação Nacional do Comércio e Turismo também quer ajudar, não só a Embratur, como o Ministério do Turismo, fomentar os grandes programas, grandes rotas
E aí passa pelo exatamente isso que o Wander falou. Não há nada que não se produza, que não saia da roça, do leite, do arroz, do milho, do feijão, do café, se não for o transporte. Ele dá o complemento em tudo. Ele fecha o ciclo, ou o ciclo. E aí, nesse sentido, nós estamos ancorados com bons economistas, o Zé Roberto Mendonça, o Zé Roberto Afonso, a Fundação Getúlio Vargas, a Fundação Dom Cabral. O SEBRAE, pela responsabilidade da complexidade de que tudo é micro e pequena empresa, tudo passa pela micro e pequena empresa, para a gente não ter nenhuma coisa que pudesse faltar à micro e pequena empresa nesse processo da retomada. Sabemos, como todos nós falamos, e o Wander reforçou. Primeira solução, vacina. Segunda, vacina. Terceira, vacina. Mas, água mole, pedra dura. A vacina chegou e já estamos aí entrando, se Deus quiser, nas nossas crianças até de 12 anos. E nós, os mais idosos, já indo para o reforço da terceira dose. Essa segurança que a vacina trouxe, essa vontade que o brasileiro e o mundo estava, mas muito especialmente o brasileiro, ela vai desabrochar. Nós vamos fechar o ano com um crescimento acima de 5%. Não temos dúvida disso. A gente está pensando e sonhando que essa inflação é uma inflação sazonal, que, se Deus quiser, ela começa a voltar para o nível, para o curso dela. Vamos torcer para chover logo, porque a energia é um complicador, aluguel subiu. Nós estamos discutindo um monte de coisas para amparar a micro e pequena empresa. Mas a verdade é que o consumo continua na alimentação e, olha, alguns setores faltaram. A alimentação foi formidável, não faltou nada na mesa de ninguém, o comércio andou bem, a agricultura vendeu, supermercados cresceram, mercadinhos cresceram muito. E alguns setores, os pet shop, então, foram também os campeões disso. A pessoa mais em casa foi cuidar mais da criação. Tudo isso foi um aprendizado muito grande e que nós estamos sempre agora preparando. Primeiro, a micro e pequena empresa. Retome com cuidado, fizemos os protocolos, mas volte o mais digital possível. Não tem jeito de não ser digital. Pode ter um misto entre o digital e o outro, mas nós temos que estar nessa onda da comunicação, das vendas, do comércio online. Portanto, essa visão que nós estamos tendo, aliados desse pessoal, todos que estão nos suportando, dá a dimensão de que nós estamos no caminho certo. Que provavelmente os 46% que volta na pesquisa de retomada do turismo, nós tenhamos, inclusive no turismo de eventos, que está tão sacrificado, quantas lives nós estamos fazendo com artista para dar alegria às pessoas, mas as pessoas querem agora estar na prática, estar no convívio natural. A nossa leitura nas pesquisas é que a gente deverá, em novembro, estar na plenitude de abertura, na plenitude de segurança da vacina. E, por isso, a gente tem muita esperança da retomada e da melhoria da condição de vida. Eu vou, só para encerrar, antes de agradecer, Gustavo, nós vivemos com isso na mão, emprego e produtividade. Uma cartilha aqui dentro, eu vou passar isso tudo para vocês, um QR Code para ajudar o país. Depois, nós estamos trabalhando com os prefeitos para eles serem empreendedores. Estamos trabalhando na retomada do desenvolvimento municipal. Estamos mostrando como é que não tem que ter mais alvará de prefeitura, não tem que ter alvará de bombeiro, não tem que desburocratizar. Construção civil ainda tem uma molação de prefeitura para dar alvará de começar a construir. Esses atrasos estão aqui nessa lei que não pode deter isso mais. A gente tem que vencer esses desafios. E depois 10 dicas, aqui nós temos 10 dicas, 10 e 100 passos para você melhorar o desenvolvimento do seu município. É por isso que a gente está confiante por uma metodologia positiva. E, certamente, sofremos muito, né? 18 meses de reclusão, 18 meses de sofrimento, e agora, se Deus quiser, através do conhecimento, da ciência, da tecnologia,
e de muito trabalho nós vamos vencer esses desafios todos. Meu caro Carlos Melles, antes de agradecer a você, queria reforçar o agradecimento nosso, meu e do Paulo César, ao Roberto Simões, presidente da FAENG, presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, ao Vander Costa, presidente da CNT, ao José Maria Facundes, vice-presidente da FEComércio, ao Marcelo de Souza Silva, presidente da CDL. Mas fazendo o que você fez aí, você citou aqui... Pode falar, Paulo César. Ô, Carlos Melles, você fez um elogio ao Gustavo e eu queria dizer que você tem um filho realmente excepcional, que é o Cristiano, uma figura que nós conhecemos há pouco tempo e é admirável como você. Parabéns pelo Cristiano, viu? Obrigado, obrigado. E aproveitando aqui, eu faço um registro fazendo o mesmo que você fez aí, mostrando na tela. Eu vou mostrar aqui essa foto para ver se você identifica. Aqui, ó. Esse aqui foi um amigo que o Paulo César me trouxe. Essa foto aí é uma foto em Londres. Eu não sei se você está vendo direitinho, mas essa pessoa que eu estava mostrando aí, meu caro Carlos Melles, é uma pessoa que eu sei que nutria um sentimento por você muito grande de reconhecimento, de amizade, de gratidão, e eu sei que você também tinha por ele um sentimento muito bom. Então, além de tudo, tem esse sentimento que vem a partir do senhor Robério Silva, que nos une também. Fico emocionado, fico emocionado. Uma das melhores figuras humanas, como um filho, uma inteligência, uma pedra azul, linda, linda, linda. Que Deus o tenha. Ajudou o café demais. Era um orgulho nosso do Itamaraty, um orgulho por onde passava. Obrigado, Gustavo. Obrigado a você pela presença conosco, parabéns pelo Cristiano e parabéns, sobretudo, pelo trabalho que você está desenvolvendo na frente do Sebrae, que não é um trabalho para alguns, é um trabalho para cada um dos brasileiros. Eu entendo que o Sebrae é um órgão, é um instrumento de desenvolvimento humano enorme para o nosso país. Obrigado. Independente a questionamentos, a falas, o assim, o assado, o Sebrae é uma das maiores riquezas que a gente tem. Então, peço, como brasileiro, como cidadão, que o senhor continue a tratar tão bem do Sebrae e que possa ajudar tantos brasileiros como vem fazendo ao longo da caminhada do Sebrae. Obrigado pela presença aqui de todos. Olha, essa live ficou do que ficou por conta desses meninos, do meu querido Marcelo, meu irmão Roberto, meu Vander, meu Zé Maria. Essas pessoas são, como o Alisson falou agora, a gente com gente melhor que a gente fica melhor. Obrigado, meu caro Paulo César, meu caro Gustavo. Que Deus nos guarde e nos proteja. Um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado a todos e a gente segue para o próximo Conexão Empresarial em outubro de 2021. Muito obrigado a você que esteve conosco e até o próximo. Um abraço a todos, muito obrigado também. Obrigado a todos.
Vamos tomar um cafezinho que daqui a pouco tem mais. Ué, ó. O meu celular estava carregando, vou ser sincero. Deixa eu ver aqui. Não tem nada, né? É, tem nada. Ah, gelado. Vou levar pra cá, né? Vou subir o PT. Eu estou aguardando aqui para você mandar quando chegar aqui em casa. Demorando. É, você vai fazer hoje, ele não vai fazer. É, não vai. Tá bom?
Bem, estamos começando essa segunda-feira, dia 20 de setembro de 2021, aqui no canal Viver Brasil, tendo a alegria de e prudente. Não há como negar que a sua missão como governador hoje do Congresso está discutindo coligações que não criam emprego, que não resolvem o problema da população. Você citou aí reforma tributária e reforma... Funciona. Nós... Setembro do canal Viver Brasil. Pode ser. Brasil, Leandro Neves, do canal Viver Brasil. Deixa eu ver onde é que está o PCO. E não, né? Bom dia, senhores. Bom dia. Tudo bom, Beto? Tudo bom. Tudo bem? Está combinado. Tá mais claro? Está iniciando essa conversa aqui hoje, nessa noite, a partir da iniciativa dele como